Primeiro, um bom dia a todos. E o que eu vou trazer hoje para vocês, talvez não vai ter uma formatação de sermão, mas é um sermão, ok? E nós vamos aprender juntos aqui hoje. O ciclo da autossabotagem. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo tranquilo? A acústica tá boa para vocês aí? Para mim está tendo um retorno. Mas vamos lá. O ciclo da autossabotagem, o que é isso? Há um tempo atrás, muito tempo, uma amiga psicóloga tinha que fazer um trabalho. Eu acho que ela ia fazer exatamente um workshop, e ela precisava trabalhar esse livro, que é uma teoria. E ela falou, não sei o que fazer, me ajuda? Eu falei, me dá o livro que eu dou uma lida e eu te dou umas dicas do que a gente pode fazer, do que você pode fazer. E quando eu li, e que eu entendi a teoria do ciclo da autossabotagem, eu falei, puxa, nós precisamos muito entender isso na perspectiva divina. E aí foi quando a gente montou isso que nós trouxemos hoje. Vamos, então? Podemos começar? Seguinte, a teoria diz, do ciclo da autossabotagem, que o Dr. Stanley, ele fez pesquisa com mais de 1.500 famílias. E ele pesquisou várias famílias e ele fez um título do livro, A Teoria do Ciclo da Autossabotagem. Uma escritora observou essa tese e escreveram esse livro. E ele inicia o livro contando uma história, deixa eu ver se vai passar aqui, tranquilo. Ele conta a história do porteiro e do taxista, que vocês vão entender melhor. Ele conta que ele estava numa conferência, estava no hotel. Quando ele saiu do hotel, ele estava ali esperando o táxi chegar e ele ficou observando o porteiro do hotel. O porteiro do hotel fazia exatamente isso. Abria e fechava a porta com aquele largo sorriso no rosto. Olá, olá, várias vezes. Aquele terapeuta olhou, aquele psicólogo olhou e disse, como que ele consegue passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa e não se incomoda? É o dia inteiro abrindo e fechando porta com esse sorriso. Eu acho que eu vou conversar com ele sobre esse movimento repetido que ele faz. Se aproximou do porteiro, geralmente porteiro é falante, né? A maioria deles. E aí ele se aproximou do porteiro e o porteiro sorriu. Antes mesmo do terapeuta falar, ele falou assim, olha, seu táxi está chegando. E eu não sei como esses taxistas aguentam. O dia inteiro, aeroporto, hotel, hotel, aeroporto. O que vocês acham? Vocês acham que aquele terapeuta perguntou alguma coisa? Nem perguntou mais nada, porque o porteiro percebeu no outro um movimento repetido, né? Que era o taxista que fazia o mesmo trajeto. Mas ele não percebia nele. E o porteiro, ele fazia isso todos os dias. E o que essa analogia traz para nós é o seguinte, é o que a Bíblia traz também. Nós percebemos o cisco no olho do outro, mas não percebemos a trave que está em nós. Alguns movimentos repetitivos que nós fazemos, nós não identificamos, mas o outro que está conosco identifica. Eu lembro certa vez que o pastor Paulo Bravo pregava sempre mexendo no cabelo. E um dia eu falei, pastor, para de mexer no cabelo na hora que está pregando, que coisa. E ele falou, quando você parar, eu paro. E aí foi que eu percebi que eu também vivia falando, mexendo no cabelo. Ou seja, aquilo que é no outro eu percebo, mas o que é em mim eu não percebo. Mas o que isso tem a ver com o ciclo da autossabotagem? É que essas atitudes repetidas vezes na nossa vida, se for nas corriqueiras coisas da vida, não tem muito problema não. Beleza, não teria muito problema. Mas muitos de nós reproduzimos comportamentos autodestrutivos e não percebemos esses comportamentos. Por esta razão, a gente tem que pensar um pouquinho. E aí é onde a teoria diz, exemplos disso. Aí tem exemplos de alcoolismo, agressividade, adultério, mentiras e outros. Tem uma história, uma das que me marcou bastante na teoria, de um pai que chegou no consultório e disse, olha, eu estou aqui porque eu quero me separar. Você quer se separar? Por que você quer se separar? Porque eu traí minha esposa. Tá, você traiu a sua esposa. Você tem filhos? Tenho, eu tenho um filho de 10 anos. Você ama a sua esposa? Amo, mas eu traí. Você quer ficar com a sua amante? Não, não foi uma coisa que eu não queria. Tá, e por que você vai se separar? Não sei, porque eu traí, agora eu tenho que separar. Tá, e o que seu pai fala disso? Eu não sei, meu pai também se separou quando eu tinha 10 anos. Opa, acendeu um alerta naquele terapeuta que disse assim,
Seu pai se separou quando você tinha 10 anos? Então, eu quero, na próxima sessão, que você traga o seu pai aqui. E nessa próxima sessão, o pai dele veio. E ele foi perguntar para o pai daquele outro que queria se separar e disse: por que você se separou quando o seu filho tinha 10 anos? Há tanto tempo, né, atrás. Aí ele disse: eu me separei porque eu traí minha esposa. Você ficou com a amante? Não. Seu filho tinha 10 anos? Sim. E por que você fez isso? Eu falei: não sei, meu pai também se separou quando eu tinha 10 anos. Estava na terceira geração do mesmo comportamento repetitivo e autodestrutivo. Essa é a teoria. E assim acontece em muitas outras. Eu dei um exemplo mais grave, como o adultério, mas existe comportamentos simples e alguns outros comportamentos. Eu vou perguntar aqui, quem conhece aquele personagem? O esquilo lá da Era do Gelo. Já viram? Alguém? As crianças, por favor? Os adultos, crianças, por favor? Vocês conhecem? Tá, eu assisti um, não consigo assistir muitos, porque eu não consigo ver alguém sofrendo e eu não poder ajudar. Porque ele sofre constantemente. Os outros personagens resolvem a vida, comem de outras formas, fazem várias coisas. E o que ele faz? O que ele faz? Atrás do quê? De uma noz. Ele fica atrás da noz o tempo inteiro, ele fica se repetindo o tempo inteiro, só querendo aquilo o tempo inteiro. Deixa eu perguntar aqui, essas 3 crianças que estão ali, vem aqui rapidão, venham, sejam rápidos, vem. Eu quero perguntar para vocês, eu quero entender um pouquinho desse desenho. Rápido, venham. Eu sei que vocês têm velocidade máxima. Chegam aqui, isso. Vou perguntar para um de cada vez, tá? O esquilo gosta de sofrer? Não. O esquilo gosta de sofrer? Não. Ele gosta de sofrer? Não. Você gosta de apanhar? Não. Você gosta de apanhar? Não. Você gosta de apanhar? Não. E por que desobedece? Não sei. Por que desobedece? Não sei. Não sei. Muito bem. Parabéns, vocês são ótimos, podem ir. Vocês entenderam? O esquilo, ele aprendeu que tinha que comer a noz, ele sofre, mas não sabe por quê. Essas crianças foram extremamente sinceras e reais. Por quê? Se a gente sabe que vai sofrer, por que a gente faz algo que vai nos prejudicar e que vai nos fazer sofrer? Como que se explica isso? Tá certo. E aí, eu quero agora chamar uma família querida. São minhas visitas, eu tenho a liberdade de fazer isso com eles, porque eles são minhas visitas, e eles vão vir aqui para me ajudar também. Eu queria que a pianista ficasse ali também, se pudesse, só para me ajudar. Eu vou simular o contexto da autossabotagem nas famílias, tá certo? Vocês vão entender rapidamente. Enquanto eles estão vindo, as histórias, no geral, das famílias, da nossa vida, elas têm muito sentido, porque tem sempre um romance envolvido, uma luta, né, entre o bem e o mal, essas coisas todas. Nós vamos entender esse ciclo da autossabotagem. Pode vir aqui, faz som de conta que aqui é meu divã, tá bom? Eu quero... Se apresentem para a nossa igreja. Meu nome é Rubens e sou membro da igreja da L2 Sul, né? Ok. Aqui nós temos... Pode soltar a mãozinha? Vem vocês para cá. Vou separar vocês um pouquinho. E agora aqui, fala seu nome. Meu nome é Rubens também. Letícia. Vânia. Ok. Rubens, é o seguinte, eu vou pedir agora que você amarre seus 2 cadastros igual está na imagem. Eu quero vocês 2 ali, vocês 3 ali, ok? Nós vamos simular uma cena bem romântica, bem linda, que tem que acontecer nas famílias, tá certo? Ok? Tudo certinho vocês? Amarre rapidinho. É o seguinte... Eu vou dizer aqui para ele um comando e você vai colocar para a gente uma mensagem, um fundo musical romântico, tá? Para vocês entenderem aqui como que vai acontecer. Rubens, você, enquanto você amarra o cadastro aí, você ama a sua família? Muito. Você faria tudo que possível para ajudá-los? Sim. Tá, chega aqui. Devagarzinho, muito bem. Rubens, deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Eles precisam desesperadamente de você. Precisa que você ame, que você diga que ama. Eles estão carentes, eles estão sofrendo, estão precisando muito de você. Quando eu der o comando já, você faça isso com urgência e pressa, porque eles precisam imediatamente, ok? Ok? Então vamos lá. Olha que lindo. Vocês estão gostando da história? Então vamos lá.
1, 2, 3, valendo. Lindo, lindo. Vamos ser sinceros? Deixa eu perguntar para a Vânia. Vânia, chega aqui. Eu vou perguntar, pode ser sincera. Ele parecia um príncipe ou um sapo? Um sapo. Mas com atitude de príncipe. Um sapo com atitude de príncipe. Olha como nós enfeitamos algumas coisas. Deixa eu te perguntar. Obrigada. Agora vai ser a parte mais dura. Você não poderia ter se machucado, ter caído, e talvez não foi tão rápido assim e tal. Vou fazer uma pergunta. Por que você não desamarrou ou tirou os sapatos? Porque a urgência não me deixou tirar os sapatos e você falou que eles estavam esperando desesperadamente por mim. Mas você pensou sobre antes de sair? Pensei sobre e vi que a minha tática seria pulando, chegaria mais próximo a eles com mais rapidez. Sofreu riscos? Sim, eu poderia ter escorregado aqui nesse tapete. Poderia ter machucado você e sua família? Talvez na chegada, né? Na aterrissagem aqui. Eles estão ótimos, de parabéns, mas o ciclo da autossabotagem é exatamente esse. Nós não autossabotamos e com um senso de urgência e às vezes até por não pensar sobre, o que a gente faz? A gente não desamarra, não sai da situação para ter uma coisa mais leve. Com a vida, como diz a Bíblia, Jesus diz para a gente ter vida em abundância. Vida em abundância é uma vida leve, uma vida tranquila, sem esses sofrimentos. Obrigada, amo vocês, tá bom? E aí o que acontece? Da onde que a gente aprende e como que a gente aprende esse ciclo de autossabotagem? Como controlar? Evitar essas repetições destrutivas é muito difícil, porque elas estão consolidadas na nossa vida, porque nós aprendemos aonde? Onde que a gente aprende essas repetições? Ela pode até perceber, a pessoa pode até perceber uma compulsão em agir daquela maneira, e a partir disso acreditar que vai controlar. Por exemplo, você percebe que está fazendo algo que está te prejudicando, mas você fala, vou me controlar e não vou prejudicar mais minha família. E por que eu não consigo? Eu vou explicar. Esses comportamentos repetitivos são aprendidos aonde? Na infância. Nós aprendemos por modelos, e é ali que a gente aprende. Quando nós estamos reproduzindo, quando os filhos da gente estão reproduzindo, é assim que a gente aprende, e somos programados. A partir de como que a gente aprende isso? Quando vai sendo supridas as nossas necessidades básicas. Que necessidades básicas são essas? Nós temos várias, né? Nós temos ali uma pessoa com todas as suas necessidades. Trabalho, lazer, comida, tudo, numa pessoa só. E nós nos desenvolvemos e aprendemos, nos programamos pelo desenvolvimento ou suprimento do quê? Das necessidades. Maslow, que é um teórico da psicologia, traz que nós temos essa pirâmide ali, ó, que primeiro a gente tem que suprir as necessidades fisiológicas, para assim depois suprir a segurança social, estima, para enfim ter a realização pessoal. Sabe o que é fantástico nisso? Que todas elas, ó, fisiologia, respiração, comida, água, tudo que é fisiológico. Quando uma pessoa nasce, um bebezinho nasce, a gente tenta suprir as suas necessidades o quê? Fisiológicas. É a comida, é trocar a roupa, é cuidar, não é isso? Quantos de nós esquecemos todas as outras áreas que estão ali acima, que é segurança, amor e relacionamento, estima, realização pessoal? Porque todas as outras, a partir dali, desde a fisiologia até lá em cima, envolve atos de amor. Que aí é onde entra, que o ciclo da autossabotagem, às vezes, é uma necessidade básica de amor, que nós não temos. E eu vou explicar melhor. Sabe lá a realização pessoal? Quando uma pessoa tem realização pessoal, lá no topo, ela tem moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Foi feita uma pesquisa para ver quais são as pessoas que alcançaram o topo, né, que tiveram essa realização pessoal. Sabe quais são as pessoas? As pessoas que estudam a Bíblia e que têm um envolvimento religioso. Porque a sociedade ensina moralidade? Aceitação de fatos? Respeito ao próximo, essas coisas? Não. Onde que nós aprendemos? Através do estudo da Bíblia. E a pesquisa provou exatamente isso. Nas famílias, nós priorizamos as necessidades fisiológicas e negligenciamos as outras necessidades, que todas podem ser resumidas em atos de amor. Geralmente, a gente prioriza tudo, menos as necessidades. A gente pensa assim, se a criança está com fome,
Muitos pais, por exemplo, eles priorizam o quê? Dar comida, não é isso? Dinheiro, trabalho, escola, mas às vezes, mais do que isso, está se precisando de outras coisas, como diz alguns aqui, ó, as ideias e conceitos nas famílias. Se as suas necessidades na sua família que você viveu, ou na sua que você está hoje, não só a do seu passado, como a que você está agora formando, essas ideias e conceitos têm que ter na família. Necessidades supridas. Quando as necessidades são supridas, essas são as ideias: amor, respeito, responsabilidade, autonomia, estima, aceitação, segurança e afetividade. Quando as necessidades foram supridas. Quando elas são negligenciadas, olha o que acontece nas famílias: coação, medo, rejeição, humilhação, culpa, ciúme, superproteção e insegurança. Todos nós, de alguma forma, às vezes fomos deixados de lado em algumas áreas que precisava de amor, literalmente. E eu vou explicar o que é isso. O Augusto César, que fez nosso outro workshop, ele traz no seu livro Relacionamento Familiar, ele traz o seguinte: a privação de amor cria um vácuo no qual a depressão, a alienação e mesmo a revolta podem achar lugar no coração dessas crianças. Ou seja, nós temos um foco muito grande de depressão infantil. Vocês já viram os adolescentes com rebeldes sem causa, né? Não tem causa alguma, tem o que comer, tem o que vestir, tem família, tem tudo e são rebeldes. Por quê? Porque existe um vácuo que dá espaço a isso. E a alienação? Quando vai, por exemplo, para um celular, nós todos nos alienamos no celular. Se é para o trabalho, eu fico viciado no trabalho. Se eu estou com dinheiro, eu fico alienado em relação ao dinheiro. Estamos alienados. E ele diz mais ainda: quando crescem com muita frequência, formam estruturas patológicas de caráter. O que é patológico? Uma doença, isso mesmo, é um caráter doente. Muitos de nós já crescemos por conta dessa privação de amor com um caráter patológico, ou seja, estamos doentes no nosso caráter. E estamos formando outros doentes por causa do ciclo da autossabotagem. Vocês entendem? E doença é doença. E se é doença, então a gente precisa pensar de onde surgiu, onde ela começa. Olha só, porque os filhos imitam os pais. Eu tinha um vídeo ali, mas ele é forte, tem crianças, eu não vou colocar hoje, mas outro dia eu passo para vocês. A minha filha, por exemplo, a Alice, toda vez que eu estou de cabelo comprido, né, Alice? Ela quer ficar de cabelo comprido. Quando eu cortei, ela cortou o dela. Aí depois nós deixamos o cabelo crescer, e levei para cortar o cabelo dela, ela falou: agora você vai ter que cortar o seu. Aí a gente teve que cortar de novo. Então, por quê? Porque os filhos imitam o quê? Os pais. Nós somos referenciais deles, e assim a gente está formatando os nossos filhos, certo? E por que a gente faz isso? Eu quero contar a história desses dois homens do século XVIII. Por quê? Tudo que nós aprendemos, nós reproduzimos no ciclo da autossabotagem. Às vezes é agressividade, às vezes é um jeito de falar, até a passividade. Sabe aquela passividade de omissão, de você não ter forças para resolver as coisas? Ou você ter um problema de identidade em casa? Ou você tem muitas questões, estamos patológicos, estamos doentes. E aí, eu trouxe para vocês uma pesquisa que foi feita com os dois homens do século XVIII, para vocês entenderem como o ciclo da autossabotagem, conforme a teoria, aconteceu na vida deles. E foi estudado toda uma descendência desses dois homens, o Jonathan Edwards e o Max Jukes. Eu quero que vocês escolham e pensem qual tipo de descendência você quer para vocês, tá bom? Nós temos o do Jonathan Edwards e o Max Jukes. O Jonathan Edwards, foram encontrados 1.394 descendentes. O Max Jukes, 1.200 descendentes. Vamos ver como que foi o resultado desses descendentes? O que aconteceu com eles? Primeiro, do Jonathan Edwards, 13 eram reitores de universidade, 65 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 médicos, 75 oficiais, é porque trocou ali, 100 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha, é porque trocou ali na hora da formatação, 100 pastores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 funcionários públicos e 295 tinham formação universitária. Ufa, gostaram? Gostou? Vamos ver a outra, como é que foi? O outro foi 310, do Max Jukes,
310 morreram na miséria, 440 tiveram um fim trágico por causa de suas maldades, 60 eram ladrões, 130 foram condenados por crimes diversos, mais da metade das mulheres eram prostitutas e 7 eram assassinos. Ufa, o que vocês acharam? Max Jukes ou outro? Querem saber mais um pouco sobre a descendência deles, a história deles? Vamos lá, seguindo. Do Jonathan Edwards. Em toda grande empresa americana havia um membro dessa família na diretoria. Seus descendentes jamais custaram um centavo ao Estado. O pai era pastor, a mãe filha de pastor, a esposa uma mulher devota. Considerado um dos maiores teólogos americanos e filósofos do século XVIII. Vamos ver o Max Jukes? Só 20 aprenderam a profissão, sendo que 10 aprenderam na prisão. Era ateu, casou-se com uma mulher descrente, não se interessava nem pelo estudo, nem pelo trabalho e viveu uma vida desregrada. Os seus 1.200 descendentes tinham um registro de pobreza, crime, insanidade e imbecilidade. Forte, né? Essas duas histórias só nos mostram questões que eu vou trazer agora adiante. Que o ciclo da autossabotagem é uma coisa real. Essa teoria é real? É. Aí vocês vão falar assim, puxa, Vanessa, você vem aqui num sábado de manhã para dizer para nós que os erros dos meus avós, os erros dos meus pais estão em mim? Que notícia ruim, você está dizendo que eu não vou sair dessa história, porque eu não tenho culpa do que eles fizeram. E eu estou trazendo uma coisa importante para vocês. É verdade, a teoria diz isso. Mas muito antes de estudarem essa teoria, como a Bíblia sempre vai ser assim, gente, tudo que a ciência estuda, ela só valida cada vez mais o que a Bíblia já tinha dito. A Bíblia já tinha dado o ciclo da autossabotagem, essa teoria para nós de outra forma, e já traz a solução. Estão dispostos a ouvir? Querem saber? Vamos lá? Eu vou colocar o texto bíblico aqui para facilitar para a gente ganhar tempo, tá ok? Mas se quiserem, pode acompanhar na Bíblia de vocês. Êxodo 20, versos 5 e 6, diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vamos parar aí. Explicou em poucas palavras o ciclo da autossabotagem. E o interessante é que a teoria diz que vai até a 3ª e 4ª geração. A ciência só está validando exatamente o que a Bíblia já tinha escrito. Mas o verso parou aí? É só um pedacinho? A gente vai pegar só a parte ruim? Querem ir para casa agora, sem a solução? Sim? Não? Quem quer que eu continue, fale. Aí, beleza, então vamos seguir. Próximo. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando fala até 1000 gerações, é para ter um sentido de eternidade. Ou seja, nunca mais vai ter um ciclo de autossabotagem. E Deus vai nos fazer essa misericórdia. Mas como que a gente vai sair do ciclo de autossabotagem? É só para aqueles que fazem o quê? Amam e guardam os meus mandamentos. Como que eu me liberto do ciclo da autossabotagem? Amando e guardando os mandamentos de Deus. Aí está a solução. A gente poderia ficar aqui, mas só nisso e a gente ir para casa, mas eu vou só seguir com alguns textos mais. Patriarcas e Profetas diz assim: más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho até a 3ª e 4ª geração. Não foi só a Bíblia, também temos a autora Ellen White também escreveu sobre isso. Essa terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Entretanto, o mundo diz assim: pau que nasce torto, não é isso? Filho de peixe. Mas isso não é a verdade. Entretanto, ninguém precisa se conformar com uma herança maligna pensando, eu nasci torto, vou morrer torto. Não, nenhum de nós precisa ser escravo do seu passado. Todos podemos e devemos vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Amém? Em Jeremias 13, verso 23 diz: pode por acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Agora que eu entendi o ciclo da autossabotagem, agora que eu entendi que eu preciso amar, vai ser simples, eu chego lá em casa e vai mudar tudo. Simples assim, o leopardo chega e fala, não quero mais ter essas manchas, vou limpar. Aí vem com a linguinha, vai sair? Ah, eu não quero mais fazer o mal. Se eu a vida inteira aprendi a fazer o mal, vivi com esse mal, o que vai ser naturalmente em mim? O mal.
Vai ser simples assim? Não. Aí você vai falar, puxa, Vanessa, mas e como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Como? Submetendo ao Espírito Santo, o divino agente de regeneração. Incrível que quando a pessoa tem um câncer, as células são atacadas, né? Não é isso? E a gente precisa regenerar essas células para ter a cura do câncer. E o pecado, ele é igual um câncer na vida das famílias. Ele destrói. Tanto que nós precisamos do Espírito Santo regenerando as nossas histórias. Certo? É com o Espírito Santo. E eu vou contar uma última história de uma descendência. E eu quero saber se vocês aprenderam sobre o ciclo da autossabotagem. Tá? Havia um homem que em sua ascendência, ou seja, antes dele, havia registro de, em toda a sua ascendência, registro de prostitutas, homicidas, adúlteros, mentirosos, gananciosos e muitas outras falhas de caráter. O que vocês acham que vem daí? Vem coisa boa? Vem coisa boa? Não. Segundo o ciclo da autossabotagem, não é para ser coisa boa, né? Com toda essa ascendência, com todas essas coisas ruins, não dá para ser coisa boa. E quem seria? Exatamente, Cristo. Ele quebrou o ciclo de maldições ou de autossabotagem, restaurou as famílias através da cruz. Quando nós casamos, nós usamos uma aliança, não é isso? Essa aliança tem um símbolo de um ciclo de vida que não vai se reparar mais. E Cristo usou um símbolo de aliança conosco. Ele usou uma coroa na cruz, que não foi uma coroa leve, foi uma coroa de espinhos, para nos libertar dos ciclos de autossabotagem. Quem é o único que pode nos libertar desse ciclo de autossabotagem, de maldades, de coisas que nós construímos ao longo da nossa história? Só Cristo. E alguns de nós, principalmente os mais jovens, dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A vida é sua e quem sofre as consequências cada vez maiores são seus filhos, netos e bisnetos e todos aqueles que estiverem envolvidos contigo. Então, as sequelas desse ciclo é muito grave, só Cristo pode nos dar essa libertação. A minha história, eu vim de uma família matriarcal, onde todas as mulheres da minha família, todas, se tornaram mães solteiras. Todas mães solteiras. E eu dizia para Deus, Senhor, eu não quero isso para mim. Quebre isso na minha vida. Desde pequena eu pensava, por que todas têm que ser? Por que essa família é tão matriarcal assim? Por que as mulheres têm que mandar? Parecia até a família da Mulher Maravilha, né? Mas sabe o que acontece? Eu orei muito a Deus por isso. Mas aos 21 anos eu estava mãe solteira também. E o Senhor, não entendo. Por que a gente não consegue vencer esse tipo de coisa? E aí foi quando, depois Deus me diz, de alguma forma, que ia me abençoar. Eu conheço uma pessoa que nasceu numa família totalmente patriarcal, totalmente diferente, sem mulheres na família, não tinha mulheres, só homens. E tem uma cultura totalmente diferente. E Deus nos une e diz assim, agora sim, vocês vão aprender o que é ser família. Agora sim, eu vou quebrar o ciclo de autossabotagem nas duas histórias, nas duas famílias. É simples? Não. Sofro? Sofro. Meu marido sofre? Muito. Porque nós lutamos contra um ciclo que só o poder da cruz tira. Mas a cruz, gente, ela não é simplesmente fácil. Ela vem com coroa. E uma coroa de espinhos. Às vezes, um casamento, uma família, ser mãe, para quem está sendo mãe, ou para quem quer cuidar dos seus pais, ou para quem quer se manter casado, ou para quem quer cuidar mesmo da sua família, sabe que tem que carregar uma coroa de espinhos às vezes. Mas essa coroa de espinhos, ela foi feita para mim e para você por causa de um ciclo de pecados, e Deus rompeu tudo isso quando colocou na cabeça de Jesus Cristo e disse, restaure as famílias através da cruz. O ciclo é real. Na minha vida, esse ciclo de autossabotagem é real na minha vida e na sua vida. Mas Deus quer nos libertar. Deus quer nos restaurar. O quarteto vai estar cantando. Enquanto eles cantam, eu quero que as famílias estejam juntos. Se a sua família não está aqui, está só você, você vai ficar em oração por eles. Tá ok?
Se você estiver sozinho, você vai se unir a Deus em oração pela sua família agora. E se você estiver com a sua família e eles não estiverem do seu lado, se una a eles nesse momento. Se você estiver distante deles, agora é a hora de ficar junto, independente se está ruim, se está bom, se está bravo, se não está bravo. Tá? Que isso é normal, gente. Toda família tem isso. Ok? Estamos prontos? Enquanto eles vão começar a cantar, eu vou pedir para que vocês vão ficando em pé, para a gente fazer uma oração de bênção e restauração das famílias aqui presentes. E aqueles que depois vão assistir, estão assistindo pela internet depois, também permitam que essa bênção chegue lá na tua casa, chegue lá na tua família. E você pode estar pensando assim, tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir. Talvez vocês estão pensando assim, puxa, tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir isso aí. Não, se Deus trouxe vocês aqui, ou se Deus está permitindo você ouvir, é você que vai ser um canal de bênção. Porque quando um quebra, todos que estão ao redor podem ser abençoados e contaminados com bênção de regeneração e restauração. Então, quem tinha que estar aqui? Nós. Somos nós. Nós é que precisamos restaurar nossas famílias. Então, que agora o Espírito Santo trabalhe mais uma vez aos nossos corações e nos regenere. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamante, não, mas era feita só de espinhos vis. Porque tratar um rei dessa maneira, e por que fazer-lhe usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou o seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer-lhe usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário bem eliminou o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de
usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. Amém. Nós vamos orar. Enquanto nós vamos orar, eu gostaria que, se o sacerdote do lar, que é o homem, estiver, ele interceda com a mão sobre sua família. Tá certo? Aqueles que os homens estão aqui presentes, interceda. Você é o sacerdote. Deus te deu autoridade para isso. A Bíblia diz isso. Vamos orar? Podemos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, o Senhor que, pela Tua presença, restaurou através da cruz, que usou uma coroa de espinhos, permitiu que essa coroa chegasse em seu filho, para rasgar, para acabar com esse ciclo de autossabotagem, ciclo de maldições e de pecados em nossas histórias. Ó Senhor, estamos todos como famílias, pedindo para que o Senhor nos restaure, que o Senhor o Senhor é o Deus de recomeço, nos regenere com Teu Santo Espírito, que o Senhor traga libertação a todas as famílias aqui presentes, que o Senhor levante esses sacerdotes do lar, para que eles possam também, Senhor, serem abençoados por Ti, que as mulheres aqui representadas também possam sentir o Teu poder, para que elas assumam também aquilo que o Senhor quer para elas. Senhor, não é fácil, eu sei, o Senhor sabe, porque Jesus veio a essa terra e usou essa coroa de espinhos. Mas nós queremos sim, Senhor, usar a coroa que vem de Ti, que a Tua aliança conosco possa nos transformar neste momento. Transforme cada família aqui, aqueles que não estão aqui presentes, ou aqueles que estão agora orando em seus lares, que o Senhor também traga essa libertação. Cure cada um de nós, que nossas doenças patológicas que foram trazidas de nossas infâncias possam ser refeitas, desfeitas e recomeçadas a partir do Seu poder em nossa vida. Fique conosco, abençoe a Tua igreja, nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Eu vou pedir que, enquanto eles vão cantar uma música final de despedida, só um representante da família fique em pé, que vocês vão receber a programação da tarde. Tá ok? Só um representante da família fique em pé para que receba. Tá? A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em Ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa, não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais esquecerá. Busque
essa paz, amigo. Busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo.